Olá! Dando sequência ao nosso conteúdo, abordaremos PCP, Planejamento de Controle da Produção. PCP é a sigla referente a Planejamento e Controle da Produção. Em outras palavras, esse é um sistema que faz a gerência dos recursos operacionais da empresa, envolvendo todas as operações e a consolidação das informações. Ou seja, bons resultados serão conquistados por meio do planejamento, controle e programação dos processos produtivos. Assim, a empresa consegue garantir mais qualidade e produtividade. Além disso, é possível reduzir os custos operacionais. Quais são os objetivos do PCP? Essa ferramenta, por suas características principais, impacta toda a empresa. As funções desse tipo de planejamento focam em 3 pilares: planejamento, que determina quais produtos serão produzidos e quando; programação, define os recursos que serão utilizados desde o início até o término do fluxo de produção; controle, realização de um monitoramento para corrigir possíveis desvios e falhas identificados. No entanto, além desses pilares, outras questões devem ser verificadas, como a quantidade de produtos a ser produzida, o layout da planta da fábrica para ter um melhor aproveitamento do fluxo dos insumos, as etapas que compõem o processo da manufatura, a definição da mão de obra, tanto mecânica quanto humana. Com essas delimitações, a empresa pode planejar, programar e controlar melhor o processo de produção, revisando sempre os objetivos estabelecidos e evitando que ocorram desvios. No caso de mudanças serem necessárias devido a erros ou falhas, o conhecimento a respeito desses fatores permite tomar melhores decisões. Por isso, essa ferramenta de planejamento também oferece suporte à gerência, apresentando os principais problemas do setor de produção. E quais são as vantagens do planejamento e controle da produção? Suporte à tomada de decisões. Como afirmado, essa ferramenta permite controlar todo o fluxo do processo produtivo da empresa. Isso significa que os dados estarão sempre à mão e poderão ser consultados sempre que necessário. Além disso, há uma melhor identificação de problemas e falhas. A partir dessa constatação, a gerência e a direção podem tomar decisões com base em dados reais, definindo o que deve ser realizado para resolver o problema. Resultados finais mais atrativos. A empresa que adota a ferramenta de planejamento e controle da produção apresenta resultados finais mais atrativos. Por quê? Basicamente, porque consegue identificar melhor os pontos fortes e fracos da produção e da logística, atacando os problemas conforme sua ordem de prioridade. Mais contabilização entre os setores de produção e vendas. O departamento de produção precisa estar interligado a toda a empresa, especialmente com o setor de vendas. Afinal de contas, de nada adianta o vendedor fechar uma venda se o produto não estiver disponível. Adotando o processo de planejamento e controle, sabe-se exatamente quantos produtos estão em estoque, quais é necessário produzir e quais estão em falta, possivelmente exigindo atenção e produção urgente. Sistematização do processo produtivo. Se a ideia, ao usar a ferramenta do planejamento, é ter controle sobre o processo produtivo, é claro que isso ocasiona a sistematização de produção. Isso traz mais agilidade, facilidade, segurança, qualidade, correção, rapidez e menor custo. Redução de custos. Essa conta é bastante simples, mas controle é igual a menos perdas,
menos retrabalho, menos desperdícios e, consequentemente, maior redução de custos. E quais são as etapas? Previsão da demanda. Fazer uma previsão de demanda é uma ação importante para que a empresa saiba quando precisa de cada produto, seja para o setor de vendas, seja para o departamento de estoque, produção e logística. Essa técnica é subjetiva, mas utiliza dados históricos e estatísticos para identificar os produtos mais vendidos, a matéria-prima mais utilizada, o estoque mínimo de cada produto e possíveis sazonalidades nas vendas. Com esses dados, os gerentes conseguem dimensionar a produção e verificar os recursos materiais e humanos necessários para o processo. Planejamento e capacidade da produção. Essa etapa utiliza os dados da previsão de demanda definidos para médio e longo prazos. A partir disso, deve-se analisar a capacidade de produção da empresa para verificar se é necessário fazer algum tipo de adequação no setor. Assim, a capacidade de produção pode aumentar ou reduzir conforme a necessidade de demanda. Planejamento agregado da produção, PAP. Nesse momento, o objetivo é definir a melhor estratégia de produção para a empresa. Assim, consideram-se as decisões relativas a volume de produção, estoque, demissão e contratação de pessoas, subcontratação, necessidade de horas extras e contratos de serviços logísticos e de fornecimento. O PAP geralmente é considerado anualmente, mas há uma revisão mensal, que leva em conta a demanda dos consumidores e a capacidade de produção. O objetivo é tomar uma decisão conforme a necessidade da empresa. Programação Mestra da Produção, PMP. Essa etapa considera a execução em curto prazo dos planos de produção. O PMP, então, permite analisar e direcionar recursos para que a produção de determinado período seja executada e supra a demanda exigida. Essa programação, portanto, é a mais detalhada, abrangendo não apenas a previsão da demanda, mas também ordens abertas de compras e de produção e pedidos realizados. Programação detalhada da produção, PDP. O PDP tem por objetivo principal apresentar como a empresa realizará suas operações diariamente, ou seja, aborda a operacionalização em si. As atividades envolvidas nesse processo são sequenciamento de ordens de produção, que define a sequência de operacionalização das máquinas, a fim de reduzir ociosidades, atrasos e estoques. A administração de materiais, que tem por objetivo controlar os estoques, delimitar o tamanho dos lotes, definir o estoque de segurança e como a matéria-prima deve ser reposta. Emissão de ordens de produção. É a implantação do programa de produção por meio da emissão dos documentos necessários para que as operações sejam iniciadas. Também é feita a liberação da produção na disponibilização dos recursos. Nas empresas que trabalham com a produção repetitiva, ou seja, possuem grande volume de produção e pouca variedade de produtos, o PDP deve ser orientado por sistemas de produção. Alguns exemplos: Kanban, Six Sigma e Kaizen. Já empresas que têm produção intermitente, ou seja, pouco volume de produção e grande variedade de produtos, têm mais dificuldades para a realização do PDP. Por isso, o uso de softwares específicos é mais indicado. Controle da produção.
O processo produtivo deve ser acompanhado para garantir que o processo está caminhando conforme esperado. Essa etapa também prevê anotações sobre o tempo e os rendimentos do processo, fazendo com que os dados atualizados sejam armazenados para serem utilizados em decisões posteriores. Sistema de Gestão Integrada de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. O SIG representa a possibilidade de implementar os sistemas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança de trabalho, de forma integrada, utilizando uma estrutura comum a esses sistemas, incluindo os componentes humanos. Sistema de Gestão Integrada, SIG, pode ser definido como a combinação de processos, procedimentos e práticas utilizados em uma organização para implementar suas políticas de gestão e que pode ser mais eficiente na consecução dos objetivos oriundos delas do que quando há diversos sistemas individuais se sobrepondo. Existem várias formas de implantação do SIG. Tais formatos dependem de características próprias da empresa que irá implantá-los. Dessa maneira, antes da implementação, é preciso definir a forma de desenvolvimento do SIG mais apropriada e eficiente, que atenda às necessidades da organização. A gestão integrada proporciona a sistemática e as diretrizes do sistema de gestão de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, do local de implantação da gestão, as quais fornecem confiança a todos os membros envolvidos em seu desempenho em relação aos requisitos especificados e buscando ultrapassar as expectativas do cliente. A abordagem sistêmica se insere nesse trabalho, na medida em que se entende não ser satisfatoriamente prático implementar um modelo integrado de gestão, sem considerar que uma empresa é um sistema social e que está sujeito à influência dos seus componentes. É preciso ter em mente que toda a estrutura da organização deve ser mobilizada para que uma intervenção dessa natureza tenha êxito, sobretudo no que se refere às pessoas, por serem os agentes responsáveis pela execução das mudanças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O sistema integrado de gestão oferece muitas vantagens em relação aos modelos tradicionais, a exemplo da excelente oportunidade para reduzir os custos referente às certificações, auditorias internas e treinamentos, uma vez que são todos compatíveis entre si. Além disso, tem outros benefícios, como a simplificação da documentação, manuais, procedimentos operacionais, instruções de trabalho e registros, e o atendimento estruturado e sistematizado. Deve-se considerar também que há uma clara interface entre as questões de meio ambiente e de segurança e saúde no trabalho. Com efeito, se as condições relacionadas à produção de resíduos tóxicos, como o chumbo, por exemplo, são importantes para a preservação do meio ambiente, entende-se que, em muitos casos, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho não podem ser desassociados. A gestão ambiental é a parte da qualidade total, não podendo ser considerada isoladamente, mas incluída no ambiente de gestão dos negócios, possibilitando a boa performance na gestão pela qualidade total. Nesse sentido, fica evidente que a integração dos sistemas é uma tendência defendida por inúmeras razões, consistentes e bem fundamentadas. Não há, portanto, que se falar em qualidade sem a correspondente preocupação com as questões ambientais e da saúde, e também segurança do trabalho. A elaboração do plano do SIG, a partir da análise crítica inicial realizada com o respectivo
cronograma de desenvolvimento das ações. Confecção do plano de trabalho com base na análise crítica inicial. Nesse momento, é indispensável a participação de agentes do sistema nas discussões sobre quais providências devem ser contempladas pelo plano de trabalho. É, inclusive, por essa razão que o plano de implantação deve ser produzido após a fase de treinamento, pois assim os participantes estarão habilitados nos conceitos relativos ao trabalho. Sobre esse aspecto, é importante considerar as seguintes questões. O planejamento participativo evita que as pessoas se considerem alheias aos projetos, programas ou ações que deverão ser implantadas, facilitando assim o envolvimento de todos na concretização do trabalho de modelagem do sistema. A discussão em grupo possibilita o surgimento de mais uma alternativa dentre as possíveis de serem implantadas para solucionar o problema. A integração do grupo na busca de uma solução ou simplesmente do aperfeiçoamento de um processo promove o comprometimento com a realização daquilo que está sendo discutido. O exercício da organização participativa possibilita às empresas energizarem seus dirigentes e funcionários para a obtenção de resultados. O fato de o trabalho ser desenvolvido pelas pessoas que melhor conhecem o processo que está sendo discutido significa que não haverá espaço para improvisos ou amadorismo. A sistematização desse modelo permitirá a regularidade e constância na busca pelo aperfeiçoamento da qualidade e eficiência do SIG. Oficialização do plano de implantação do SIG, mediante a formalização de estrutura, de funcionamento e divulgação do plano para as pessoas que estarão diretamente envolvidas na implantação do mesmo. Produção dos documentos e manuais, implementação do plano de trabalho com retorno de providências estabelecidas por um cronograma de atividades. Nesse momento, é importante ficar atento às prováveis distorções no funcionamento do sistema, pois é praticamente impossível para o responsável pela implementação do programa antever todas as não conformidades, ainda que tenha tomado os devidos cuidados e precauções. Realização de auditorias do sistema, realização de ajustes do sistema são extremamente necessários dentro desse processo. E finalizando, a certificação desse processo. Tecnologia dos processos. Para analisar a eficiência e gerir de forma adequada a produção, é necessário estudar os processos, até porque são nos processos que podem ser verificados todos os fatores e determinantes da produção. Vejamos um exemplo. Antes de mapear, é necessário entender como isto acontece. É necessário primeiro escolher a atividade a ser mapeada, depois conhecer quem, o objetivo da atividade e a função de todos os atores envolvidos, como departamento, fornecedores e clientes. Depois de verificadas as atividades do processo, com suas entradas, processamentos e saídas, é necessário que se defina quais as limitações, problemas como demoras significativas, excessos ou falta de material, dificuldades de cumprir requisitos e outros. Na dinâmica de processos, é preciso registrar que a empresa é um sistema aberto e que recebe do ambiente as informações, materiais e recursos em geral que serão transformados em entradas, e essas entradas serão processadas e resultarão em produtos ou serviços. Entre os fornecedores dos processos podem estar envolvidos distribuidores. As entradas podem ser as peças, e depois o processo que pode
constituir um mapa de até 9 atividades, como entregas, registros, verificações, reparos ou confecção, aprovação, obtenção de peças, instalação de peças, testes, entrega e pós-venda. As saídas é o produto pronto e entregue e tem como consequência a satisfação ou não do cliente. Quanto às saídas, as empresas devem se preocupar com 2 fatores cruciais: confiabilidade e flexibilidade. Confiabilidade está relacionada em como o consumidor receberá seus produtos ou serviços, e para a empresa isso significa tempo, qualidade e custo. Portanto, trata-se de um indicador que alinha critérios de qualidade e sucesso na estratégia de produção e vantagem competitiva para as empresas. Flexibilidade. Todos os empreendedores, iniciantes ou que já têm experiência de mercado, já ouviram falar sobre a resposta rápida, sendo que para responder às necessidades do mercado de forma rápida e competitiva, a empresa deve contar com sua capacidade de flexibilidade. Flexibilidade é, portanto, uma das características mais úteis e necessárias para a gestão da produção de qualquer empresa, pois estão relacionadas à capacidade da empresa de adaptar sua produção às necessidades dos clientes e tendências de mercado, e, em consequência, às mudanças necessárias na empresa no que tange à melhoria de processos, valor agregado e necessidade de adaptação de processos para inovação. A administração da produção deve ser, portanto, uma área estratégica da empresa e que responda às necessidades da organização em se tornar mais competitiva. Os desafios da produção. Os desafios existentes na produção implicam em diversos fatores responsáveis pela otimização de uma produção consciente. Essa conscientização tem exigido práticas profissionalmente responsáveis nas atividades do ciclo produtivo. Diante dessa perspectiva, relacionamos a seguir os 5 desafios mais relevantes nos dias atuais. A globalização. A globalização é um sistema que teve início a partir da Revolução Industrial, apesar de muitos economistas caracterizarem esse processo apenas a partir da Segunda Guerra Mundial. Sua influência geral, seja na tecnologia, comunicação, qualidade de vida, sistema produtivo e, por fim, os efeitos são evidentes, independentes nas mais diversas áreas. No ciclo produtivo, a globalização permitiu que a produção fosse distribuída entre vários países, buscando mão de obra mais barata, onde cada empresa cria uma parte, ou seja, a criação do produto pode ocorrer em vários países, reduzindo os custos e ganhando vantagens competitivas no acesso de mercados regionais. Por exemplo, nossa fábrica de automóveis, indústria brasileira, pode importar os bancos de couro da China, os volantes da Inglaterra, o motor dos Estados Unidos, enfim, em busca de mão de obra especializada a baixo custo. Nossa empresa pode utilizar-se da globalização para formar um carro de qualidade numa proposta de custos previstas para carros populares. A globalização tem transformado até mesmo pequenas empresas em atores globais, pois gerentes de produção têm conseguido novos clientes e fornecedores em diferentes partes do mundo. Embora para muitas empresas a globalização tenha permitido sua difusão pelo mundo, existem aquelas que consideram a globalização como a principal causa de exploração e corrupção de muitos países em desenvolvimento. Contudo, a globalização, por si só, não oferece benefícios e nem malefícios. É importante que o plano de governo e as entidades de poder na sociedade contribuam com essa política. No entanto,
nós, gerentes de produção, não podemos ignorar o fato, já que tanto os clientes, assim como os fornecedores, tendem a ser cada vez mais globais. Responsabilidade social. A mudança no cenário empresarial vem favorecendo a aplicação de práticas responsavelmente social, na tentativa de ampliar as chances de sobrevivência do atual modelo econômico, onde as empresas estão revendo sua postura e adotando práticas mais éticas na condução das organizações, pontos considerados relevantes para a própria sobrevivência. A questão da responsabilidade social envolve ainda assuntos relacionados ao cumprimento da legislação trabalhista, à segurança no trabalho, aos direitos humanos, à responsabilidade com a comunidade, à preocupação com o meio ambiente e, por fim, envolve qualidade das relações e geração de valor para todos. A responsabilidade social pode ser vista ainda como uma obrigação do Estado, que a executa através das políticas públicas financiadas por impostos, ou uma obrigação do indivíduo como voluntário em ONGs, ou como um doador que financia as atividades de entidades beneficentes. A partir de 1980, nos Estados Unidos, surgiu um movimento neoliberal que buscava colocar na mão dos empresários a agenda social, que passaram a determinar quais projetos sociais deveriam receber recursos capitalistas, chamada de responsabilidade social empresarial. Podemos dizer que a responsabilidade social empresarial pode ser estendida como forma ética e responsável a todos, que a empresa desenvolve todas as suas ações, suas políticas, suas práticas, suas atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, envolve tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, a organização, ou seja, todos os envolvidos no processo. Hoje, mais do que nunca, as organizações estão reconhecendo sua responsabilidade social com as comunidades locais, ajudando-as a promover seu bem-estar social. Responsabilidade ambiental. Atingir um sucesso duradouro significa também reduzir ou, ao menos, estabilizar a carga ambiental. Frequentemente, desastres ambientais chegam às manchetes dos jornais e estes, comumente, têm algo em comum, alguma falha de operação que, de certa forma mais ampla, pode ser considerado como parte das responsabilidades da administração da produção. Nesse cenário de dificuldade, muitas empresas, às vezes até por respostas e cobrança do próprio cliente, comunidade local, órgãos reguladores, já vêm recolhendo suas responsabilidades ambientais. Tecnologia. No ambiente macro, não existe novidade nenhuma. Dizermos que a tecnologia é importante para os gerentes da produção, afinal de contas, podemos entender que a tecnologia tem afetado positivamente na vantagem competitiva das empresas. Contudo, não podemos deixar de relatar esse fator como desafio para a produção, pois nos últimos 20 anos, as constantes mudanças tecnológicas têm dificultado a previsão da contribuição tecnológica e as atividades de produção. Apesar da dificuldade de se prever o ritmo de mudanças tecnológicas, comumente, sua contribuição são favoráveis ao ciclo produtivo. Por exemplo, retomemos ao caso da nossa montadora de automóveis e podemos ver que é através da tecnologia que hoje podemos monitorar as atividades desenvolvidas no ciclo. Outra situação evidente é que hoje temos máquinas para fazer os ajustes dos parafusos que antes eram apertados um a um por colaboradores, o que permite que as atividades movam-se mais rapidamente.
Qualquer que seja a estratégia da empresa, a tecnologia deve refletir um convencimento na equipe de que a principal proposta está em oferecer respostas tanto para pressões a fim de se obter redução de custo, quanto aumento de qualidade. A tecnologia, na grande maioria das organizações, vem contribuindo para o desempenho em longo prazo. Gestão do conhecimento. Num sentido mais amplo, podemos visivelmente observar que a gestão do conhecimento tanto cria quanto põe em prática melhores condições ao ciclo produtivo. Definindo o conhecimento, é toda e qualquer informação organizada em função do contexto e julgamento de valores, ou seja, conhecimento é diferente de informação. Após conhecermos alguns exemplos de aplicação do conhecimento no ciclo produtivo, podemos afirmar que essa busca pode contribuir para a melhoria do serviço, e a melhor maneira de fazê-lo. Essa é uma das principais razões pela qual o conceito de conhecimento é tão importante numa gestão de produção, que através de suas atividades tanto cria quanto põe em prática o conhecimento de sua equipe. Quero agradecer a todos e vejo vocês numa próxima oportunidade compartilhando conhecimento. Um abraço, professor Falsini, e até mais.